Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Isabela da Silva de Oliveira, sou bióloga formada pela Universidade Estadual de Maringá e mestra em Ciências Biológicas. Nesta aula eu vou explicar os principais conceitos de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Então vocês vão entender qual a finalidade desta técnica tão importante hoje na biologia molecular, muito utilizada nos laboratórios, certo? Então a gente ouvia muito sobre essa técnica, principalmente na época da pandemia. Vamos fazer um teste PCR para saber se estou com o vírus da SARS-CoV-2, certo? Então vamos lá. PCR, como que começou? Bom, gente, os testes genéticos antigamente eram muito mais arcaicos, não era em tempo real como uma PCR pode ser feita. Bom, então essa técnica ela vai permitir amplificar uma região específica do DNA, amplificar ela em várias e várias e várias vezes, certo? Com um termociclador. Então, por que essa importância? Porque às vezes a gente quer estudar uma região específica do material genético. Vamos supor, ocorreu uma cena de um crime ali, a gente quer saber se é o homem 1 ou é o homem 2, o X ou o Y que cometeu aquele crime. Então, a gente pode fazer um teste PCR. Um teste de paternidade para saber se a criança é filho do homem 1 ou do homem 2 ou do homem 3. Teste de PCR também dá para fazer. Então, você tem que amplificar uma região específica do DNA em várias e várias vezes para fazer esse teste, certo? Então, como que começou ali essa PCR? Bom, um pesquisador, o Brock, descobriu em um manancial que uma bactéria conhecida como termos aquáticos, que ela vivia em altíssimas temperaturas. E após essa descoberta, veio um outro pesquisador chamado Kary Mullis. Bom, então foi pensado assim, para essa bactéria fazer a duplicação do material genético dela, utiliza a DNA polimerase, certo? Que é uma enzima que vai pegar ali e unir os nucleotídeos, né? Muito importante na duplicação do material genético. Bom, aí ele pensou, essa enzima, ela consequentemente tem na termos aquático, então ela funciona em altas temperaturas. E, bom, foi isso mesmo que aconteceu. Ele pegou essa enzima e denominou o nome de TAC polimerase, por conta de termos aquáticos. Então, essa enzima, ele pegou ela para fazer esse teste aqui. E, assim, deu muito certo, porque agora consegue amplificar em várias e várias vezes, em altas temperaturas, o material genético, o DNA, né, regiões específicas, e você utiliza a TAC polimerase, que é essa enzima da termos aquáticos, certo? E por que, Isa, que tem que esquentar? Já vou explicar. Bom, então, a PCR, a reação em cadeia da polimerase, é dividida em 3 etapas. Primeira, desnaturação. Segunda, anelamento. E terceira, extensão. Bom, então vou pegar aqui uma bactéria. A gente quer saber se aquela bactéria tem algum gene de resistência, algum antimicrobiano. Se ela tem AKPC, se ela tem a NDN, que são genes responsáveis aí, são genes de resistência. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai pegar aquela bactéria, né? É feito ali um processo de separação do material genético dela. Então, geralmente, ela é esquentada ali em água fervente, sabe? E depois ela é submetida a um processo de centrifugação. Se eu não me engano, é 5 minutos a 120 RPMs, porque eu participei, né, desse processo durante a graduação, mas enfim. Aí você separa o material genético dessa bactéria, o que você vai fazer? O material genético vai estar aqui nesse Eppendorf. Então, ali, o que é feito? É colocado os primers específicos. Esses primers, eles vão sofrer o anelamento, né? Na região específica que se quer estudar ali para saber se tem esse gene de resistência ou não. É colocado nucleotídeos, um DNA de fita simples para ocorrer essas duplicações e ataque polimerase. Esse mix que é colocado é geralmente
Cloreto de magnésio, que serve como cofator aqui da TAC polimerase. Eu não sei se vocês lembram, tipo para ajudar no funcionamento desta enzima. Bom, aí ela é submetida a esse termociclador nessas fases: desnaturação, anelamento e extensão. Aqui é o termociclador, é essa máquina aqui que vai ser colocado os pocinhos e vai esquentar em várias vezes. Bom, a primeira fase é a desnaturação. Olha aqui, pessoal, que ocorre lá no termociclador, 93 graus a 95 graus. É uma temperatura muito alta, certo? Por isso, a TAC polimerase é utilizada nesse processo. Então, para desnaturar, para quebrar as pontes de hidrogênio que liga as bases nitrogenadas, é elevado em altíssimas temperaturas. Desnaturou, quebrou essas pontes de hidrogênio, é feito o anelamento, que é onde os primers vão se ligar. Os primers vão servir basicamente como sinalizador, onde que vai começar aquele processo de extensão, certo? Onde que vai acontecer aquela replicação, onde que vai unir ali os nucleotídeos. Então, ele é um sinalizador. E após isso, a extensão, aí a TAC polimerase que vai colocar os nucleotídeos e unir a fita, certo? Aqui aumenta muito a temperatura. Para o anelamento, onde o primer vai se unir, é baixa a temperatura. E para a extensão, aumenta um pouquinho de novo, certo? Primeiro ciclo aqui, ó, aqui vai desnaturar, abrir, ó, os primers vão se ligar. E aqui, ó, tá acontecendo o processo de extensão. Esses aqui são os primers em rosa. Primeiro ciclo. De 1 foi para 2, de 2 foi para 4 e assim sucessivamente. São vários ciclos, são de 30 a 35 ciclos. Imagina como que não aumenta a temperatura. Bom, após esse processo, para a gente visualizar esse material genético, eu estou dando um exemplo da bactéria, lembra? Para a gente visualizar dessa bactéria, vamos pegar de uma Escherichia coli, como exemplo a Escherichia coli, o que a gente tem que fazer? Aí, após isso, a gente terminou esse processo no termociclador, a gente faz uma eletroforese. A eletroforese, então, é uma técnica que vai permitir separar o material genético, o DNA dessa bactéria. Porque ali é feito numa malha tipo de gelatina. Eu não sei se vocês lembram de gelatina que a mãe de vocês faziam, ou faz ainda. Então, é separado nessa gelatina que ele vai ser criado uma corrente elétrica, o material genético. Então, a partir disso, a gente vai identificar se tem um gene de resistência à bactéria, se essa bactéria tem um gene de resistência. Bom, dá para fazer teste de paternidade, muitas outras coisas, certo? Então, através da PCR, uma sequência de DNA pode ser amplificada milhões ou bilhões de vezes, produzindo cópias suficientes de DNA para serem analisadas por técnicas. Por exemplo, o DNA pode ser visualizado por uma eletroforese em gel, certo? Enviado para o sequenciamento, ou digerido por enzimas de restrição e clonado em um plasmídio. A eletroforese separa moléculas de DNA, RNA ou proteínas, isso aqui é importante. Então, vão ter dois tipos de eletroforese. Eletroforese de poliacrilamida, que foi o que eu trabalhei. Ela serve para separar moléculas menores, como é o caso de proteínas e enzimas. E tem a diagarose, que é geralmente feita para DNA, que separa moléculas maiores. Bom, aqui, ó, vão ter dois tipos de eletroforese. Vocês estão vendo essa aqui é em pé aqui? Tem essa aqui em pé, uma que é vertical, né, e a outra que é horizontal. A vertical geralmente é feita para proteínas, enzimas, e essa daqui é feita para DNA, geralmente, tá, pessoal? Então, em cima aqui nessa região de cima, vai um gel de empilhamento e mais abaixo vai um gel de visualização. Aqui vão ter os pocinhos, que é onde vai esse material genético, certo? O primeiro pocinho vai ser o LEDER, que é um marcador molecular de tamanho. Então, assim, essa eletroforese, para vocês entenderem, ela vai se separar por meio da carga elétrica ou peso molecular. Então, vamos supor assim, o nosso DNA da bactéria ele é negativo, certo? Então, vai ser feita uma corrente elétrica ali. Os que tiverem a carga mais negativa, eles andam mais, eles vão mais para baixo, como é esses aqui, ó, estão vendo? Os mais abaixo. E os que têm a carga menos negativa, eles ficam mais acima. Ou também é separado por peso molecular.
Os mais pesados, as cargas mais pesadas, elas ficam mais acima e as mais leves correm mais. Tem até um exemplo lá do universo da biologia molecular, que ele dá esse exemplo, eu acho fantástico, do Timão e do Pumba, em uma floresta. Ambos precisam correr das hienas. E daí, o que acontece? Quem que vai correr mais de uma floresta cheia de árvores? O Timão, porque o Timão ele é magrinho, ele é fininho, e o Pumba ele é grandão. Então, talvez ele bata ali nas árvores. Então, é o que acontece. Os mais leves, seja de peso molecular, ou, enfim, de peso molecular, no caso, eles correm, os mais leves, eles correm mais, enquanto que as cargas mais, aqui, ó, peso molecular mais pesado, então eles correm menos. Bom, para que serve o gel de visualização, que fica mais abaixo, e o gel de empilhamento? O gel de empilhamento, ele concentra as proteínas de uma banda estreita antes da separação, então vai concentrar. E o gel de visualização, que fica mais abaixo, ele separa as proteínas com base em seus pesos moleculares, certo? Vamos dar um exemplo aqui do DNA na cena de um crime. O primeiro pocinho, a gente sempre coloca o LEDR, que vai delimitar em pares de bases, né, os pesos moleculares. Então, são vários fragmentos de DNA com pesos diferentes para a gente saber identificar. Aí aqui vai ter o DNA do crime, o DNA do suspeito número 1, 2 e 3. Vamos ver aqui, ó, o DNA que estava no crime. É igual ao de quem? Igual ao do número 3. Então, a gente já sabe que ele aqui é o criminoso. Após fazer a eletroforese, né? Fazer o processo de PCR, eletroforese, a gente já, ó, consegue descobrir isso. Que bacana, né? No primeiro pocinho vai o LEDR, o marcador de peso molecular, contendo fragmentos de DNA com peso molecular conhecido. Certo? Bom, na PCR também a gente vai colocar aqui nesse pocinho o tampão de carreamento, que vai fazer o monitoramento dessas bandas, e o brometo de etídio, que é o corante, no caso do DNA. Para fazer eletroforese de isoenzimas, a gente geralmente usa o Fast Blue RR Salt, tá, pessoal? Que também é um corante. Esse brometo de etídio ele é muito tóxico, é bem mais tóxico uma eletroforese de DNA de gel de agarose do que por conta do brometo de etídio, do que uma eletroforese de isoenzimas, tá? Ó, mãe, a criança, o pai 1, pai 2, pai 3. Então, a mãe teve 3 parceiros aqui, quer descobrir quem é a criança. É só você comparar as bandas. Então, a banda da mãe, vamos comparar aqui, ó. Essa primeira banda é parecida com a do pai, 2, pai 3. Aqui, a mãe da criança tem essa banda, certo? Então, a gente já sabe que essa banda veio da mãe e essa daqui pode ter vindo do pai 2 e do pai 3. Essa veio da mãe. E aqui, ó, se a gente comparar, é igualzinho do pai 3. E essa daqui logo veio da mãe. Então, quem que é o pai aqui? É o pai 3. Porque se você comparar aqui, ó, vamos separar aqui, ó. Esta banda aqui veio da mãe, a gente sabe. E essa daqui veio de quem? A gente sabe que pode ter vindo ou do pai 2 ou do pai 2 ou do pai 3. Aqui veio da mãe. Essa daqui a gente já sabe que veio aqui desse pai e dessa mãe. É só vocês comparar. Fazer esse comparativo vai dar bem aqui, ó, no pai 3, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Agradeço a participação de vocês nesta aula.